estava planejado. Nas aulas passadas a gente viu Brasil, a Primeira República, né? A República Velha. A gente viu tudo que tinha para ver, né? A gente viu a República da Espada, dos militares, a República do Café com Leite, das oligarquias, a gente viu as várias revoltas que tiveram, toda aquela treta lá. E eu falei para vocês que o último presidente dessa leva, ele não ia assumir. Ele ia ser eleito, mas não ia acabar assumindo. Por quê? Porque ia chegar um cara chamado Getúlio Vargas e ia meter o pé na bunda dele. Agora vamos ver por quê, né? Por que o Getúlio Vargas chega, como que ele faz isso, né? E quais são as consequências desse movimento. Soro, o voto impresso que o Bolsonaro quer tem a ver com o voto de Cabresto? Hoje eu estava revisando o voto de Cabresto. Em parte, sim. Claro, é uma comparação um pouco distante da gente fazer, né? Porque o voto de Cabresto é um negócio bem antigo. Né? Agora a gente tem a justiça eleitoral, a gente tem uma fiscalização. Não é que nem na época do voto de Cabresto, porque lá tu não tinha nada de fiscalização. Não tinha título de eleitor, tu não tinha justiça, não tinha um tribunal eleitoral para verificar como é que era o processo. Né? Agora a gente tem. Mas, querendo ou não, quando tu tem um voto impresso, ele é um pouco mais fácil de tu adulterar ele, né? E a gente, apesar do que muito se fala nas redes sociais, gente, a urna eletrônica, ela é segura, ela é o meio de votação mais seguro que a gente tem conhecimento até os dias de hoje, certo? E, embora algumas pessoas perguntem, mas se é tão seguro, por que outros países não utilizam? Porque outros países não são tão democráticos quanto a gente imagina, né? Estados Unidos, tu vota até por carta. Então, e lá tem muitos problemas em relação a isso, que o pessoal simplesmente não quer consertar, porque para alguns políticos isso é muito benéfico. Então, a urna eletrônica, ela é até hoje o método mais eficiente. A Jennifer falou de votar por carta, que ela não sabia que tinha como. Dá para tu votar por carta, dá para tu votar tipo meses antes. A votação, ela abre muito tempo antes do dia final, né? É um negócio bem complicado. A eleição dos Estados Unidos ela é bem complexa. Certo? Mas vamos aqui chegar no golpe de 30. E já é um meio que spoiler dos próximos slides, né? Golpe de 30, mas em 1930 vai ter um golpe, tá, gente? Só para quem não pegou a mensagem ainda. Tá. Professor Eduardo, se quiser me interromper, tu só interrompe, tá? Gente, lembrem agora na cabeça de vocês, política café com leite. Tinha São Paulo de um lado e Minas Gerais do outro. Elas eram amiguinhas, elas ficavam alternando o poder. Uma hora São Paulo, uma hora Minas, certo? Em 29, estava na vez de Minas. Estava na rodada de Minas. Mas São Paulo vai romper com essa ideia. Eles vão pegar, e o Washington Luiz, que era o presidente paulista na época, ele vai indicar o Luiz Prestes para ser seu sucessor, que também é paulista. Tu ter dois presidentes paulistas ia quebrar essa aliança com Minas Gerais. Então, Minas Gerais, nesse momento, já fica puta com São Paulo. Em reação a isso, o presidente lá de Minas Gerais, lembrando, nessa época, governador era chamado de presidente, então não estranhe quando a gente fala presidente de Minas, presidente do Rio Grande do Sul, presidente da Paraíba, etc. Porque nessa época o governador era chamado de presidente. O presidente de Minas, o Antônio Carlos Ribeiro de Andrade, ele decide que ele não vai apoiar o cara lá de São Paulo, ele não vai apoiar o cara. Ele vai apoiar um cara ali que estava chegando por fora, sendo oposição, que era o Getúlio Vargas, que era presidente do Rio Grande do Sul. Isso é muito curioso, pessoal. O Getúlio, ele era governador aqui do Rio Grande do Sul, e ele vai suceder aquele cara que a gente viu nas aulas passadas, que era o Borges de Medeiros. Quando o Borges de Medeiros ele sai da jogada, entra o Getúlio. E depois do Getúlio também vai entrar outro cara, que é nome de rua, que é o Oswaldo Aranha. Então, tudo que é nome de rua foi algum político importante no passado, tá? O Getúlio, ele inclusive foi ministro da Fazenda do Washington Luiz, né? Ele era uma personalidade, não era qualquer um. Assim. E ele se elegeu para presidente da província do Rio Grande do Sul em 27, né? Então, ele era uma figura em ascendência, assim. Eu até coloquei aqui a trajetória
política do Getúlio, ele se elege em 27, ele assume em 28, presidente do Rio Grande do Sul, e o cara, ele é político por muitos anos, né? Ele vai ser deputado estadual, 2 mandatos, ele vai ser deputado federal, ministro da Fazenda do Washington Luiz, que nem a professora Eduarda falou, e vai ser governador aqui do Rio Grande do Sul. Isso tudo sendo formado em Direito, pela Faculdade de Direito de Porto Alegre, né? Que até a gente vai conversar um pouquinho sobre ela daqui a pouquinho. Ok? Mas, enfim, a gente vai ter, então, o lado de São Paulo, com o Luiz Prestes, e a oposição, né, que vai ser o Getúlio Vargas, e o vice dele, o João Pessoa, que vai ser o presidente da Paraíba, lá do Nordeste. E os dois sendo apoiados por Minas Gerais, que é um estado muito rico, né, assim como São Paulo. E eles vão dar esse nome de Aliança Liberal. Aí tá, né? Campanha vai, campanha vem. Apesar de toda a força política do Vargas e do João Pessoa, eles vão perder a eleição para a presidência. O Júlio Prestes, o candidato de São Paulo, ele vai ganhar. E tudo assim está se encaminhando para ele assumir mais uma vez a cadeira do presidente. Porém, alguns meses depois, isso tudo não acontece da noite pro dia, tá, pessoal? Isso demora um tempo. O pessoal fica ali planejando, confabulando. Dia 26/6, o João Pessoa, ele é assassinado em Recife, Pernambuco, e aí eu coloquei em caps lock aqui, por adversários políticos locais, tá? Por que eu coloquei em caps lock o locais? Porque o Vargas, ele vai aproveitar toda essa confusão para meter a fake news de que o Júlio Prestes tentou matar ele e o João Pessoa e matou o João Pessoa, entendeu? Então, para tu ver, né? A aula de hoje, ela tem várias coisas que a gente nunca viu na vida, né? Golpe, ditadura, a gente não respeitando as eleições, um atentado depois das eleições que muda o resultado, então, só coisa que a gente nunca viu. É engraçado que a história ela acaba se repetindo, né, muitas vezes, que nem o Marx falava, né? A história se repete, primeira vez como é que ela fala? Primeira vez como fato, depois como farsa, não lembro agora. E o Yuri perguntou, e o Dorival Cândido, quem foi? O Dorival Cândido não estava nessa treta, o Dorival Cândido foi um político da década de 70 e 80, aqui de Gravataí, ele foi um deputado estadual. Não vamos confundir com o Flores da Cunha, o cara da avenida aqui de Cachoeirinha. O Flores da Cunha, ele era parça do Getúlio. O Flores da Cunha era um aliado político muito forte do Getúlio Vargas, e ele vai ser governador do Rio Grande do Sul durante o governo do Getúlio Vargas daqui a alguns anos, tá? Então, não vamos confundir as duas avenidas aqui, tá, gente? Dorival Cândido Luz de Oliveira é a avenida de Gravataí, é o cara bem mais pra frente. O Assis Brasil, Yuri, ele foi um governante da República Velha, tá? Ele estava envolvido naquela treta lá da Revolução de 23. Ele foi um político gaúcho que se levantou contra o Borges de Medeiros, o governador do Rio Grande do Sul. Ele estava naquela região ali, tá? Mas ele não vai ter tanta proeminência aqui no golpe de 30, certo? Até o... Pode falar, Eduardo. Só nome de rua, né? Tem mais o João Pessoa ali. Nome de rua de avenida Getúlio Vargas. Ah, tá louco. Inclusive, o Borges de Medeiros, ele apoiou o Getúlio nesse movimento que ele fez, né? A galera que participa desses grandes eventos políticos, ela não deixa de existir depois que eles param de governar. O pessoal ainda está nos bastidores, apoiando um, criticando o outro. Então, o Borges, por exemplo, ele vai ser um grande apoiador do Getúlio aqui no Rio Grande do Sul. Certo? Mas, enfim, pessoal, no dia 26/6, o João Pessoa, ele é assassinado por adversários políticos locais, ou seja, não tem nada a ver com a eleição da presidência. O João Pessoa, ele vai ter várias tretas lá na região onde ele governava. Ele vai ter várias tretas com os fazendeiros de lá, com a oligarquia de lá, e ele vai deixar muitas pessoas irritadas com as suas opções de governar, né? Isso vai fazer com que muita gente fique puta e uma galera vai lá e vai decidir matar ele, né?
não tem nada a ver com o Getúlio ou com o Júlio Prestes, mas o Getúlio vai utilizar toda essa comoção, toda essa treta, para tentar meter a fake news de que ele está levando um golpe. Então, aproveitando toda essa comoção nacional, o Vargas ele vai reunir tropas aqui do Rio Grande do Sul e vai marchar até o Rio de Janeiro. Lá ele vai se reunir com as tropas de Minas Gerais e vão, assim, declarar a destituição do Júlio Prestes e o governo provisório. Aí, que a gente coloca o ponto final na República Velha e começa a Era Vargas. Era Vargas que vai ter pedacinhos, vai ter subdivisões, mas aqui a gente começa a Era Vargas, certo, pessoal? E outra coisa, quando a gente fala aqui em tropas, a gente está falando de exército, que residia aqui no Rio Grande do Sul, mas também da brigada. A brigada militar vai ser uma força realmente militar muito forte durante a Era Vargas, porque, e até hoje, né, a brigada militar, oficialmente falando, ela é uma miniatura de exército estadual. Se tu for olhar a hierarquia da coisa, tanto a questão da justiça militar, eles são um mini exército estadual. Então, nesse momento, hoje a gente não tem guerras entre brigadas de estados diferentes, porque o Brasil, de certa forma, está um pouquinho mais organizado do que nessa época. Mas naquela época era bem comum, assim, tu pegar a brigada de um lugar e se mover contra outro lugar, né? E assim nós vamos. Até porque tu tinha, tipo, uma questão de regionalidade de poder um pouco maior, né? Porque tu tinha esses cafeicultores, né? O pessoal ali que estava alternando o poder ali de antes entre Minas e São Paulo, que era o pessoal que tinha grana e tinha poder, né? Portanto, então, eu acho que era também por conta disso, né? Agora tu tem uma unificação um pouco maior, assim, por bem dizer. E hoje depois de décadas e décadas, né, deles tentando colocar essa ideia de que não, a brigada é uma polícia que serve para proteger a população e tal, a brigada meio que acredita nessa história também. Mas naquela época estava mais claro ainda que a brigada era um exército estadual, né? Ela se enxergava como um exército estadual muito mais do que hoje. O Yuri falou, o Getúlio estudou na URGS, né? Eu vi hoje no Google. Cara, isso é um micro spoiler, tá? Mas já vou meter essa hoje. Vocês sabem qual é a diferença entre uma faculdade e uma universidade? Alguém aqui do chat sabe a diferença entre esses dois termos? São duas instituições? Jennifer disse que não. Yuri sabia, não sabe mais. Universidade é mais faculdades, né? É tipo isso. Tá, a Nathalie não sabe. Renata também sabia. Não sei se sei ainda. Tá bom. Então, galera, a faculdade, normalmente, ela vai se focar em um curso só ou em uma área de conhecimento. Tem faculdade de ciências humanas, faculdade de ciências biológicas, faculdade de medicina. Enquanto a universidade, ela vai englobar diversos centros de conhecimento. Então, pode parecer meio confuso, mas o Getúlio vai ser o presidente que vai fundar a URGS em 34, mas a URGS existia antes de 34, como faculdades separadas. Tu tinha faculdade de medicina, tu tinha faculdade de economia, tu tinha faculdade de direito, que é onde o Getúlio vai estudar, né? Ele vai se formar advogado pela Faculdade de Direito de Porto Alegre, mas vão ser órgãos separados, vão ser órgãos independentes. Em 34, o Getúlio ele vai pegar, isso não vai ser só no Rio Grande do Sul, isso vai ser um esforço nacional, né? As universidades. Ele vai pegar e unificar as faculdades de Porto Alegre dentro da URGS. Nesse momento não vai ter o F, porque não vai ser federal, vai ser a Universidade do Rio Grande do Sul, certo? Então, o Getúlio sim estudou na URGS e não estudou na URGS, né? É sim e não, dependendo do ponto de vista. E é bem interessante ver alguns prédios antigos da URGS, porque está escrito realmente URGS, sem o F, assim, porque o F ele vai vir só durante, eu acho que é durante a ditadura que vem, em 67, eu acho, que vem o F, né, a federalização das universidades.
certo? Então já respondi o spoiler, ia falar na próxima aula, mas já está falado. E é muito interessante isso, muito interessante realmente, porque a gente, quando eu entrei na URGS em 2004, tinha todo um paranauê assim de é o ano que a universidade faz 80 anos, então tinha um monte de evento comemorativo, toda uma parada assim. Mas tem muito prédio histórico da URGS que é mais velho que isso. Se tu for na faculdade de Direito, tu consegue ir lá ver a foto da turma que o Getúlio se formou, sabe? Porque essas faculdades mais antigas, elas existiam antes da fundação, né? Não mandaram a chamada, vou mandar agora. Pessoal, quem estava aqui na aula do professor Gabriel Nardi pode assinar também, tá? Que eu acho que ele não deve ter mandado, certo? Mas enfim, gente, essa fotinho aqui é uma foto do Getúlio em São Paulo, indo até o Rio de Janeiro. Lembrando, tá, gente? Rio de Janeiro é a capital do Brasil, tá? Ele não tá indo pro Rio de Janeiro por nada. Rio de Janeiro é a capital, não existe Brasília, é Rio de Janeiro. O Palácio do Presidente é no Rio de Janeiro, o governo do Brasil é no Rio de Janeiro, então não faz todo sentido ele ir para lá. O Getúlio nunca vai para Brasília, ele nunca vai pisar em Brasília, porque não vai existir. O Getúlio vai morrer e Brasília não vai existir ainda. Então, não tomem cuidado com esses anacronismos, misturar as coisas. Tá? Inclusive, outra curiosidade, ele estava na inauguração do Cristo Redentor, né? Essa eu não sabia. Sim, que foi, porque ele estava fazendo apoiando e recebendo apoio da Igreja Católica, né? Então se fez uma estátua que foi o Cristo Redentor no aniversário de conquista da América, que daí foi em 1931 ou 32, se eu não me engano. Daí eles inauguraram lá, tinha representantes da igreja e o Getúlio estava lá também. Estava mutado aqui. O Cristo Redentor, ele foi inaugurado em 31 aqui, eu acabei de ver. 12 de outubro de 31. Demorou 11 anos para ser construído. O Getúlio estava em tudo. O Ronaldinho Gaúcho nos rolês. O cara estava em muito rolê, realmente. Muito rolê. Mas enfim, pessoal, aqui mais uma vez a trajetória política do Getulinho, tá? Vai ser deputado estadual, federal. Ele vai ser senador também. Eu acho que ele vai. Eu não coloquei aqui, eu esqueci de colocar. Ele vai ser ministro da Fazenda e vai ser presidente do Rio Grande do Sul depois do Borges, né? Então o cara tava ligado a todas essas galeras que a gente já viu nas últimas aulas. E a gente tem que dividir a era Vargas. Por quê? Porque o cara ele governou durante 15 anos. E esses 15 anos, eles não necessariamente foram iguais. Eles tiveram momentos muito diferentes um do outro. Né? Principalmente esses três aqui. A gente vai dividir em 3 gavetinhas. Governo provisório, né, a partir do momento que ele assume a presidência até o ano de 1934. E ele é provisório principalmente porque tu não vai ter uma constituição nesse momento. Ele assume em 30 dizendo que vai fazer uma nova constituição. Ele demora 4 anos para fazer ela. Né? Daí, a partir daí, ele vai ter um governo constitucional, que já vai ter a Constituição, e vai durar pouco, vai durar de 34 a 37. E 37 vai ser o ano em que ele vai se autogolpear, ele vai se transformar de um presidente, entre muitas aspas, democrático, num ditador. Né? Muitas aspas aí, pessoal, lembrem muitas aspas. E daí, de 37 a 45, ele vai instaurar a ditadura do Estado Novo, que é basicamente o que ele vai ficar mais conhecido, né? Gente, tomem cuidado com isso. Não misturem os períodos, não misturem as datas, as ideias. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Tem bastante gente que chama de Estado Novo os 15 anos que o Getúlio governou, e tá errado. Tá? Estado Novo é só a terceira gavetinha. Tá certo chamar tudo de Era Vargas? Tá, porque é o Vargas. Ele governou de 30 a 45. Mas chamar tudo de Estado Novo tá errado, tá, gente? Então tomem bastante cuidado. Quando a prova falar de Estado Novo, ela tá falando da terceira gavetinha, ela não tá falando de tudo. Então separem na mente de vocês, compartimentalizem. Certo? 10 minutos, pessoal. 10 minutos até o sorteio chutar a gente.
Algo que dá para a gente chamar, por que não é Estado Novo? A Giovana perguntou. Estado Novo vai ser o nome do Brasil a partir de... Vai ser o nome do governo do Getúlio Vargas, né? Melhor falando assim, a partir de 37. Ele vai se chamar Estado Novo a partir de 37 até 45. Não vai se chamar Estado Novo a partir de 1930, a partir de 1934. Vai ser só a partir de 37 e 45. Então, se tu pega a Era Vargas e divide ela em 3 partes, Estado Novo é apenas o último. Não é todas as partes. Entendeu? Não sei se respondi a tua dúvida, João. É porque é o mesmo Vargas, então era Vargas, só que são 3 modos de governar diferentes, vocês entendem isso, né? Tipo, não é o mesmo modus operandi para todos os 15 anos, né? Ele vai ter posições diferentes. Esse Estado Novo ele vai adotar um regime ditatorial inspirado nos neofascistas que estão acontecendo nesse momento na Europa, né? Então vai ser diferente dos outros 2. Ô, Sor, mas por que as pessoas tendem a chamar as 3 fases do governo de Estado Novo? O pessoal confunde, na verdade, né? É um erro. Tá certo tu chamar tudo de Era Vargas, porque era tudo Vargas, era o mesmo cara que estava lá governando. Mas quando o pessoal chama tudo de Estado Novo, eles acabam errando, né? É fácil tu confundir, porque o Estado Novo é, às vezes, o que tu mais estuda. Uma das coisas que mais cai na prova, por exemplo, né? Então, o pessoal acaba associando que Estado Novo é tudo que envolve Vargas, mas não é. É só a última parte. E daí que o pessoal cai, nos pega ratão, que o pessoal se confunde, responde errado. Mas não se preocupe, quando a gente entender as características de cada gavetinha, vai fazer sentido porque que Estado Novo é só o final. É exatamente o que nem a professora Eduarda falou, né? É o mesmo cara, mas são 3 modos de governar completamente diferentes. Até vira motivo de piada isso, e charge de lá para frente, o pessoal tentando interpretar qual é a vibe do Getúlio. Qual é a do Getúlio? Assim, ele é de esquerda, ele é de direita, ele é republicano, democrático, ele é ditador, o que ele é? Porque ele vai ser tanta coisa, diferente. Né? E mais para frente a gente vai tentar entender o que ele era realmente. A gente vai, no final das aulas de Getúlio, a gente vai tentar entender o que ele era. Porque tem uma resposta, né? Mas é um pouco mais complexo do que parece. Mas enfim, gente, uma coisa que dá para a gente resumir tudo assim que a gente pode falar de Vargas vai ser um período de ciclo modernizador. Ele vai modernizar muito o Brasil, para bem e para mal. E a gente chama esse período também de nacional desenvolvimentismo, porque ele vai literalmente desenvolver a nação, ele vai desenvolver os recursos internos aqui do Brasil. O Vargas ele vai governar aqui e mais para frente mais outra vez. E o governo dele é cravado de estatais, a Petrobras, a Eletrobras, vários momentos onde ele vai pegar empresas brasileiras e vai estatizar elas e criar essas grandes gigantes, né, que existem até os dias de hoje. Sim, ele vai ter uma lógica de querendo, pela primeira vez na história, vai fazer parte de uma política nacional a industrialização, né? Então ele vai querer que se desenvolva no Brasil essa questão da indústria, né? Vai investir pesado nisso, assim, e nas empresas brasileiras. E, gente, agora finalmente a gente pode dizer com todas as letras que o Brasil vai se tornar um país industrializado. A gente falou de industrialização lá no primeiro reinado, no segundo reinado, e toda vez que a gente fala de industrialização, a gente fala, tipo, tentaram industrializar, mas não deu muito certo, né? Foi mais ou menos. Agora não tem mais ou menos. Agora o Brasil vai se industrializar forte. É aqui que a gente vai trocar essa economia mais agricultural, né, pecuária, para uma economia industrial. Que, claro, vai existir antes, mas vai ser absurdamente pequena. Agora que a coisa vai explodir mesmo. E isso se deve ao governo do Getúlio. Tá? Gente, em 5 minutos, só para finalizar, tá? Eu acho que a gente não vai conseguir sair muito desse slide, mas para finalizar a linha de raciocínio, até porque o próximo slide a gente vai entrar
com mais detalhe no governo provisório, ver as tretas que aconteceram lá. Tá? Mas, no geral, a era Vargas, a gente vai ter 3 eixos. A gente vai ter as oligarquias, os grandes cafeicultores, os grandes donos de terra, aquela galera mais rica que existia lá desde a República Velha, né? A gente vai ter uma classe média urbana nas cidades que vai crescer muito no governo dele. E a gente vai ter aqueles tenentes, né? Lembra do movimento tenentista, aqueles soldados de baixa patente, soldados de baixo ranking, que estavam muito descontentes com o modo que as coisas estavam sendo levadas. O Vargas, para ter um pouquinho de estabilidade, ele tinha que agradar essas 3 classes, né? Tinha que agradar a oligarquia, tinha que agradar a classe média urbana e os tenentes, de alguma forma. E ele vai conseguir fazer isso, né? Pelo menos até certo ponto. As oligarquias ele vai agradar porque ele vai dar uma série de privilégios para ela econômicos, né? Isso vai ser mais evidente no Conselho Nacional do Café de 1931. Isso cai em prova, gente. O Conselho Nacional do Café cai em prova pra caramba. Sem mentira nenhuma. Eu fiz concurso para professor do município de Cachoeirinha esse último domingo e caiu uma questão do Conselho Nacional do Café. Claro, foi o professor, mas quer dizer que cai em prova, pelo menos, né, gente? Perguntou lá um monte de questão. Eu até achei bem fácil, a prova meio estranha. Enfim. O Conselho Nacional do Café vai ser uma grande organização dos cafeicultores que vai receber auxílios do governo. E uma dessas atitudes que o governo vai auxiliar esses agricultores vai ser com a queima dos cafés, né, que a gente até já comentou algumas vezes antes, né? O Brasil ele vai estar saindo da crise econômica de 29 muito enfraquecido. E nesse momento, quando tu tinha muito estoque de alguma coisa, era muito comum tu queimar esse estoque, porque no capitalismo o que eleva o preço é a demanda. Então, se tu tem procura e demanda, né? Então, se tu tem muito café acumulado, o preço disso vai baixar. Isso não é bom para os cafeicultores, eles querem preço alto, eles querem vender o café a preço absurdo. Então, se tu tem um café sobrando, tu vai lá e vai queimar esse café para transformar ele em um produto escasso e um produto mais valioso. Isso não é, claro, uma exclusividade do Getúlio. Vários governantes dessa época faziam isso, até em décadas depois, se duvidar ainda fazem hoje, porque é assim que o capitalismo funciona. E a Nathalie falou ali, é o sentido literal de queima de estoque, exatamente, Nathalie, foi aí que surgiu essa expressão. E outra coisa, o Getúlio, ele vai ajudar, com muitas aspas, e a gente vai ver isso com detalhe na próxima aula, por que ele ajudou com aspas, os trabalhadores, ele vai criar muitas leis trabalhistas para melhorar o trabalho dos trabalhadores. Mas essas leis trabalhistas não vão se aplicar ao trabalhador rural. Justamente porque se tu dá melhorias para o trabalhador rural, tu prejudica os cafeicultores, né, o pessoal que produz café. Então tinha esse ditado, que as leis trabalhistas pararam na porteira da fazenda. Se tu é um trabalhador da cidade, tu tem auxílio. Se tu é da fazenda, tu não tem auxílio. É uma coisa complicada, assim, porque, tipo, direito é uma coisa que se conquista, né? Tu tem mobilizações sociais, enfim, só que geralmente a gente olha para a data que o direito foi... entrou por forma de decreto ou virou uma lei, e daí a gente ganhou, mas na realidade direito é uma conquista, né? Nesse período também as mulheres vão passar a poder votar, né? E enfim, tu tem todo um movimento por isso, né? Tipo, das mulheres, discussão política para votar, então não é o Getúlio que vai dar o direito, né? Tipo, vai ser conquistado, só que ele é muito perspicaz nesse sentido, porque ele faz parecer que ele tá dando, né? Então ele é o bonzinho, assim, né? Ele tem muito. Ele, inclusive, tinha um departamento só de propaganda, né? Dele, tirando fotos com, tipo, publicando com criança e tudo mais, pra parecer que ele era o bom, e ele era chamado de
como é que é? De pai dos pobres e mãe dos ricos, porque ele sabia como jogar com os dois lados, né? E essa questão dos trabalhadores, é interessante que vocês sabem que o 1º de maio, que hoje é feriado, antes não era, né? 1º de maio era um dia de mobilização, enfim. E daí o Getúlio cria a CLT, faz feriado, então ele consegue fazer com que as pessoas parem de se mobilizar, né? Parem de fazer protesto e ao mesmo tempo gostem dele, né? Então é uma coisa genial, assim, né? É daí que vem vocês já devem ter ouvido que ele é populista, né? Esse é mais ou menos o modo dele. E o Getúlio era um cara muito bom em marketing. Claro, marketing é uma palavra meio estranha para você usar, mas o cara era muito bom em criar uma imagem idealizada dele, né? E vender essa imagem para a população. A professora Eduarda falou, pai dos pobres, mãe dos ricos. E, claro, é um pouco menos, né? Mas dá para fazer uma comparação com a Lei Áurea Princesa Isabel. Porque tu tem um movimento absurdo, assim, das classes mais baixas, forçando a mão dos governantes a mudar, né? A mudar o modo de vida das pessoas. Daí vai lá, um governante assina uma lei e depois de muito tempo ele é lembrado como um benfeitor, né? O cara foi lá e ele salvou a vida das pessoas. Não é assim. A Princesa Isabel não salvou ninguém. As populações escravas se libertaram durante muitos anos de revoltas e de força, né? Da mesma forma, o Getúlio. O Getúlio, ele não concedeu livremente, assim, os direitos trabalhistas. Isso foi uma luta dos sindicatos, uma luta das classes trabalhadoras muito forte. O Getúlio só respondeu a esses anseios da população, né? Então, por isso que a gente fala que o Getúlio criou a lei trabalhista, né? Ele criou porque tinha muita pressão em volta disso. Ele não foi um cara bonzinho, né? A gente vai ver, inclusive, quando entrar ali na parte da ditadura do Estado Novo, que bonzinho não é uma palavra que dá para utilizar para esse cara. Ele era um ditador muito brutal. O DOPS, claro, não era com esse nome, mas as torturas esquematizadas, né, que vai ser mais famoso na ditadura de 64, vai ter também na ditadura do Getúlio, certo? E só para finalizar aqui, pessoal, 2 minutinhos, porque o Sr. Tatiel está em aula e ele vai puxar nosso pé depois. É assim que o Getúlio ele ia alegrar as oligarquias, ajudando elas economicamente e não dando direito para os trabalhadores rurais. Já para a classe média urbana, vai ser o contrário, né? Ele vai dar vários direitos para os trabalhadores das indústrias, que vai apaziguar um pouco, né, os anseios dessas classes, e ele vai fazer uma série de reformas eleitorais, né, que vai apaziguar essa galera e também as mulheres, né, que nesse momento são uma grande massa de reivindicação de direitos políticos. E isso vai ser uma das coisas que ele vai ser mais lembrado, né? A Constituição de 34, ela vai dar o voto feminino, ela vai dar essas... a CLT, ela é de... Me faltou agora a data exata, professor Eduardo, se tu lembrar, me passa. Então, ele vai também agradar a classe média urbana com as reformas trabalhistas e as reformas eleitorais. Em relação aos tenentes, pelo menos nesse primeiro momento, o Getúlio vai se aliar com eles. Né? E vários tenentes, vários líderes dessa massa tenentista vão virar interventores, vão virar peças importantes dentro do governo de Getúlio Vargas. E a gente vai falar mais dos interventores na aula seguinte, mas o interventor nessa época era um governador que o Getúlio Vargas ia colocar no poder. Então, quando a gente falou que o Flores da Cunha ele era parceiro do Getúlio Vargas, o Flores da Cunha foi o interventor do Rio Grande do Sul. Ele vai ser um militar que o Vargas vai botar no governo do Rio Grande do Sul. Ele não vai ser eleito. O Flores da Cunha não vai ser eleito. Depois, o Flores da Cunha vai se revoltar contra o Vargas, mas nesse momento inicial, ele vai ser parceiro dele. Da mesma forma, os tenentes, no início, eles vão ser parceiros do Vargas. Eles vão, se não apoiar, pelo menos tolerar essa nova onda modernizadora do Brasil, né? E já depois eles vão entrar em conflito. Um dos exemplos mais claros disso é o Luiz Carlos Prestes. O Luiz Carlos Prestes, uma das maiores lideranças tenentistas, vai ser, se duvidar, o maior opositor de esquerda do Getúlio Vargas.
Tanto que vai ter uma treta absurda lá com ele, com a Olga Benário, sua esposa, que é algo que o Getúlio é lembrado até hoje, né? O jeito que ele lidou com esses dois combatentes. Certo? Mas é isso, pessoal. Na aula seguinte, a gente vai entrar, de fato, nas características do governo provisório, né? Quem foram os interventores? O que foi essa Revolução Constitucionalista? Como é que foi a Constituição de 34? O que ela falou? O que ela mudou em relação à República Velha? Tudo isso a gente vai ver na aula seguinte, certo, gente? Alguma questão, alguma dúvida? Vivos ainda? Sor, Bora. olha só, uma questão que faz tempo já que o senhor falou, só que eu entendi por que vale do ponto de vista de cada um se Getúlio Vargas estudou na URGS ou não. É que o Getúlio Vargas, ele estudou na Faculdade de Direito de Porto Alegre, né? Que depois vai se juntar com outras faculdades para existir a URGS. Então, ele vai estudar na Faculdade de Direito, mas a URGS, como união de faculdades, não vai existir ainda. Entendeu? Na época dele não existia URGS, existia faculdades separadas. Ah, entendi. Tipo, o curso existia antes da instituição universidade, porque a universidade é a junção de todos os cursos, só que antes de existir a URGS, existia o curso de Direito, o curso de Medicina, que foram os primeiros, o curso de Economia, lá no centro, que são aqueles prédios ali da João Pessoa. Entendi. Sorin, que... Curiosamente, o nome da rua que é a URGS é João Pessoa, pra tu ver. Fale, Vinícius. Só uma curiosidade, a gente vai estudar sobre o Brizola em que momento? Falta muito? Daqui umas 2, 3 aulas, eu beleza. acho. Brizola é